Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo de um trecho do livro O Consolador. Este livro nos foi presenteado pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver na segunda parte, no item 2, que nos fala a respeito do sentimento, a afeição no Instituto Familiar. E as questões que abordaremos a esse respeito são as questões 179, 180 e 181. Questão 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Essa é a pergunta feita ao nosso irmão Emmanuel. Vamos ver o que nos fala Emmanuel a esse respeito. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, ou seja, antes da reencarnação. Então, a reencarnação, ela prevê um preparo meticuloso, detalhado, que visa o melhor aproveitamento da experiência no mundo físico para o espírito. Por quê? Nós somos espíritos em evolução. Nós estamos fazendo o nosso aprendizado divino. E a nossa jornada evolutiva, ela pode ser mais ou menos longa, de acordo com o nosso empenho ou a nossa incúria em cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para que possamos tomar as melhores decisões. E como somos ainda espíritos em provas e expiações, antes da reencarnação é feito todo um planejamento detalhado para que possamos aproveitar o melhor, o máximo da reencarnação que estamos prestes a fazer. Então, vejam como somos cuidados, orientados, com as melhores propostas para a nossa evolução como espíritos imortais, porque, na verdade, não somos seres humanos, não somos corpos físicos, nós somos espíritos e estamos usando temporariamente esta roupagem material a fim de fazermos o nosso progresso. Então, quando retornamos à vida física, é feita toda uma preparação. Existe todo um interesse dos nossos irmãos mais elevados em que é para que nós aproveitemos ao máximo a nossa reencarnação, a nossa experiência evolutiva
na carne, no mundo material. E continuando aqui, razão pela qual os consórcios humanos, ou seja, os casamentos, estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, a nossa reencarnação, normalmente, no nosso nível em que estamos, é uma reencarnação de provas e expiações. Algumas vezes, quando o espírito já possui uma certa maturidade, ele reencarna na condição de espírito missionário. Ele reencarna para cumprir uma tarefa, uma missão que ele recebe de Deus, através dos mentores, dos guias espirituais, dos nossos irmãos mais elevados que o orientam. Então, reencarnar é voltar à oficina de trabalho. E a nossa reencarnação, ela é meticulosamente preparada. Inclusive, os nossos relacionamentos, os consórcios que vamos aqui criar, os filhos que iremos ter. Agora, nós somos espíritos que já estamos na condição de espíritos de assumirem as suas responsabilidades. E se falharmos ao assumirmos nossas responsabilidades, teremos que consertar os nossos erros. Teremos que refazer a caminhada. E eu acredito que nenhum de nós ache interessante nós repetirmos lições várias e várias vezes. Ou seja, sermos reprovados na escola aqui, nossa, que é o planeta Terra, várias e várias vezes. Se assim procedermos, vamos atrasar o momento de encontrarmos definitivamente a nossa paz, a nossa felicidade e alcançarmos o que todos nós queremos: sabedoria. Então, para isso, temos o amparo, a proteção e a orientação dos nossos irmãos mais elevados. Questão 180. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Olha só o que é indagado ao nosso irmão Emmanuel. Devemos ficar indiferentes diante da sensibilidade alheia? Devemos agir numa condição de racionalidade, colocando de lado a emoção, os sentimentos? Esta é a pergunta feita a Emmanuel. E ele nos dá a seguinte resposta: a indiferença, que se traduz por cristalização dos sentimentos, é sempre perigosa para a vida da alma, ou seja, a frieza com que lidamos com a vida, com os nossos irmãos de jornada, é realmente algo que virá
atrapalhar a nossa evolução. Não há como nós evoluirmos sem os sentimentos de solidariedade, de amor ao próximo, de perdão. Não há como. Sentimento e razão são as duas asas que o espírito se utiliza para evoluir, para subir para frente, para o alto. Então, qualquer cristalização dos sentimentos é prejudicial e, como diz a mãe aqui, perigosa para nós. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela natureza de suas expressões educativas. Olha, a mãe aqui nos diz, não é, que não é possível que nos guiemos somente pelos sentimentos. Nós temos as duas asas, sentimento e razão. E há momentos em que, além do sentimento, nós temos que nos utilizar da ferramenta da racionalidade, que nem sempre o sentimento irá nos mostrar qual é o melhor caminho a seguir. Somente o sentimento. Então, temos que, em tudo que fizermos, raciocinar e amar e sentir. São as duas asas que devemos aprendermos a usá-las de forma correta. E a cada situação, a dosagem de raciocínio, de racionalidade e de amor tem que ter uma medida correta para este ponto, para esta questão. Cada atividade nossa requer de nós sabedoria, ou seja, racionalidade e sentimento. E cada situação, cada atividade nossa tem uma dosagem correta. Não podemos usar a mesma dosagem de sentimento e racionalidade para tudo. Cada caso é um caso e temos que aprender a lidar com essas duas ferramentas, sentimento e razão, amor e sabedoria. Aqui temos, na questão 181, a seguinte indagação feita a Emmanuel. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? E Emmanuel responde: a cólera não resolve os problemas evolutivos. A cólera não resolve os problemas. E nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas experiências mais grosseiras. Então, nós, durante o nosso início de evolução, quando saímos da condição de animais para seres humanos, nós utilizávamos muito mais a força do que o raciocínio, até porque o nosso raciocínio ainda era muito incipiente, muito pequeno. Mas, na atual condição em que estamos, não podemos mais agir como bruto, agindo de uma forma a não utilizarmos
a sensibilidade para efetuarmos as nossas ações. Então, sentimento e racionalidade são as duas ferramentas que temos que aprender a usar. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Olha, energia e serenidade. Temos que trabalhar com essas duas ferramentas. E diz Emmanuel que é através dela que vamos construir em nós sentimentos de pureza, de grandeza, que vão nos levar mais rapidamente a evoluir. E evoluir significa nos livrarmos gradativamente da dor e do sofrimento, que é o que todos nós queremos. E continua Emmanuel. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, coléricos, melancólicos, violentos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos, amargosas decepções, desagrados, ressaibos de tristeza e ódio. Então, vamos evitar o descontrole. Vamos procurar sempre não perder o raciocínio, mas ao mesmo tempo utilizarmos a energia, como diz aqui Emmanuel, a energia serena. Temos que ser amorosos e ao mesmo tempo firmes, como nos recomendou Jesus. Sejam sim, sim e não, não. Não sejam mornos. E vamos ter em mente que Jesus condenou veementemente os mornos. Vamos ser firmes, enérgicos e ao mesmo tempo educados e amorosos diante das falhas dos nossos irmãos de jornada. Até porque nós também cometemos falhas, e não são poucas. Então, o porquê devemos agir com dureza em relação ao nosso irmão que comete erros, já que nós também cometemos erros? Diante do erro dos nossos irmãos, temos a obrigação de aconselhar, amparar, orientar, mas jamais de apontar o dedo, criticar. Isso não nos compete. Não somos perfeitos. Também erramos. E se queremos alcançar mais rapidamente a nossa evolução, vamos trabalhar amorosamente, em conjunto, com os nossos irmãos de caminhada. E aqui fechamos mais um trecho do livro O Consolador. Eu desejo muita paz. Desejo a todos que essas lições possam auxiliá-los, assim como têm me auxiliado. Muita paz.